No dia 9 de novembro de 1999, o Angra subia aos palcos de Natal, no Rio Grande do Norte, em um show da turnê do seu terceiro disco de estúdio, o Fireworks. O que as pessoas que compareciam àquele show não sabiam é que elas estavam prestes a presenciar a formação clássica do Angra reunida pela última vez. Muita gente pediu, então aí vai a parte 2 da saída do André Matos do Angra, dessa vez a saída definitiva. No primeiro vídeo a gente viu a saída dele lá em 1997, depois da turnê do Holy Land, e agora eu vou contar para vocês como é que foi a saída definitiva com Ricardo e Luiz. Antes de começar, 2 recadinhos muito rápidos. O primeiro deles é para agradecer o tanto de comentários que eu recebi elogiando o primeiro vídeo e pedindo uma segunda parte. Mas eu também quero aproveitar para responder alguns comentários que eu recebi nesse vídeo pedindo para que eu fizesse conteúdo sobre outras bandas específicas. Eu tento variar o conteúdo do canal na medida do possível, mas como o canal nasceu de uma página do Facebook que era voltada para o Power Metal e para o Angraverso, vai ser conteúdo voltado para isso que vai dar audiência. Eu encaro o canal como um trabalho, logo isso é parte da minha renda mensal. Então sim, eu vou privilegiar o tipo de conteúdo que viralize e dê monetização, até o momento que eu não dependa mais disso. Então se você quiser que o canal não dependa da monetização para sobreviver, e assim possa fazer o conteúdo mais variado, você tem 2 opções. A primeira delas é contribuir com o nosso trabalho via Pix. Nosso Pix está aqui, e se você contribuir com qualquer valor que você possa, você já nos ajuda. E a segunda e principal, mais eficaz, é se tornando membro. Vire membro do nosso clube de membros. O link para você virar membro está aqui na descrição. Virar membro é muito barato, você consegue virar membro com R$ 2,99 por mês. E se o canal tiver membros o suficiente para que a renda do clube de membros me faça não depender da monetização, vocês me deixam mais livre para variar ainda mais o conteúdo do canal. Beleza? O segundo recado é, se você quiser aprender a tocar guitarra, independente do seu nível, se você é iniciante, intermediário ou avançado, então adquira o curso do Marcelo Barbosa. O link para você adquirir o curso está aqui na descrição, ele está com preço promocional e vai te levar para o próximo nível no seu play de guitarra. O Marcelo Barbosa é um dos melhores guitarristas do mundo e é um dos melhores professores de guitarra que esse país tem, então não perca o seu tempo e adquira o curso dele. O link está aqui na descrição. Beleza? Bora para o nosso vídeo. Novamente, a minha base principal para fazer esse vídeo são os livros André Matos, o Maestro do Heavy Metal, e Luiz Mariucci, Memórias dos Meus 50 Anos. Eu também vou me basear em algumas entrevistas que eu li, algumas entrevistas dadas inclusive aqui nesse canal, e em algumas matérias. A gente terminou o primeiro vídeo com o André retornando ao Angra, isso foi lá no final de 1997, certo? Então partimos do começo do processo de composição do Fireworks, que começa em janeiro de 98. O processo de composição do Fireworks não foi nada parecido com o processo dos 2 primeiros discos do Angra, basicamente feito em jams que eles faziam no Souza Lima, e o André aparecia esporadicamente nos ensaios e ele levava o material dele já pronto. Como o André tinha recém saído da banda e o clima não estava nada bom, a banda preferiu não trabalhar com um produtor tão pulso firme, tão exigente como Charlie Bauerfeind. Assim, o Angra recrutou o Chris Tsangarides para ser o produtor do novo disco. O Chris, para quem não sabe, foi produtor de grandes discos como o Painkiller, do Judas Priest. Do ponto de vista de investimento e de grandeza, esse foi de longe o melhor período da banda. O disco foi gravado na Inglaterra, nos estúdios Rainmaker, e no estúdio Metrópolis, que foi o estúdio no qual o Queen gravou o Innuendo. A gravação do Fireworks contou inclusive com uma orquestra com 30 membros, e a gravação da orquestra foi feita apenas no Abbey Road, aquele Abbey Road dos Beatles. Pode-se dizer que o clima tenso dentro da banda até contribuiu para que a gravação do Fireworks fosse tranquila. O Kiko afirma na parte 2 do documentário do André Matos que ele sequer viu o rosto do André durante as gravações do disco. Sobre isso, tem uma declaração do Rafael para o livro do André que esclarece bem a situação. Abre aspas. Todo mundo estava dando ok para tudo naquela hora. Ninguém estava entrando em debate porque já estávamos bastante desgastados. Quando tem um clima bom, você acaba debatendo mais, pois não leva para o pessoal. Você fala a sua opinião, o outro ouve, a gente vai crescendo junto. Quando o clima não é bom, tem um ponto que você se esgota e você meio que deixa. Tá bom, vamos fazer assim. E com isso você perde qualidade e baixa o padrão. O disco é lançado dia 21 de agosto no Japão e dia 4 de setembro no resto do mundo. A partir daí a banda faria shows no Brasil, Japão,
Chile, Argentina e finalizaria o ano de 1998 com um show em Maringá. O ano de 1999 começa a todo vapor. Até o dia 20 de fevereiro a banda faz 34 shows. Dentre eles, um show no dia 16 de janeiro no Le Zénith, na França. O show lotou a casa, que tinha capacidade para 7.000 pessoas. E a apresentação contou com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Bruce Dickinson. Tem um depoimento do Confessori pro livro do André que explica como essa tour foi grandiosa para eles. Abre aspas. Essa foi a melhor turnê que a gente fez. Só tocamos em lugares legais. Foi outro nível. Na Europa, a gente só tocou em locais grandes praticamente. No Brasil, só viajamos para capitais. Era só show gigante e às vezes repetíamos a mesma cidade depois de 6 meses, sempre cheio. Mas se por um lado o investimento, os estúdios, os shows eram grandiosos, por outro isso não se refletia no bolso dos integrantes da banda. E as relações pessoais na turnê só pioravam. O Luiz explica bem isso em um trecho que eu vou ler do livro dele. Abre aspas. Percebíamos que estávamos fazendo shows grandiosos e o dinheiro não entrava. Dizia-se que a banda gastava muito, mas em um momento vendíamos 90.000 cópias e agora que estávamos fazendo a maior turnê da banda, vendíamos 18.000? Estávamos vendendo menos fazendo shows maiores? As contas demoravam para chegar e naquele período era difícil controlar como o dinheiro era gasto. Isso começou a incomodar muito. Eu, André e Ricardo começamos a questionar a forma como as coisas aconteciam na administração. O Kiko estava próximo do empresário e quando dissemos que queríamos outro empresariamento, ele e o Rafael não aceitaram. Tínhamos tido brigas, inclusive em cima do palco. A turnê foi tensa. A cada show que passava, eu via que ia ser muito difícil continuar. Uma banda que abriu para o Angra nesse período foi o Stratovarius, que havia lançado seu disco Destiny em 98. Em entrevista aqui para o Imagenscast, o Timo Tolk disse que nessa turnê o André ficava muito tempo no tourbus do Stratovarius. O Timo até chegou a perguntar para o André se estava acontecendo alguma coisa, mas o André desconversava, não respondia. Isso deixou a impressão no Timo de que estava acontecendo alguma coisa errada no Angra. E a impressão dele estava certa. Depois dessa sequência de shows que durou até 20 de fevereiro, a banda tirou aproximadamente 2 meses de férias. Nesse período de férias da banda, o André foi para a Alemanha trabalhar no seu projeto, Virgo. Quem viu o primeiro vídeo sabe que quando os caras do Angra souberam desse projeto, isso não pegou muito bem. Eu vou ler agora um outro depoimento que o Kiko deu pro livro do André. Abre aspas. A gente foi no stand da gravadora em uma feira lá na Europa e havia uma foto gigante do André. Depois a gente ouviu que a grana que a gravadora ofereceu para os dois pelo Virgo, que eles já estavam gravando já há algum tempo, era maior do que o Angra recebia para gravar os seus discos. Era só eles dois. O André estava namorando uma alemã nessa época, estava basicamente morando no país, e ele aproveitava para gravar algumas coisas desse projeto. Em entrevista aqui para o canal, o Sasha Path confirma que o Virgo recebeu um grande advance da gravadora. Isso me leva a entender que o André nessa época já começava a não depender tão exclusivamente do Angra do ponto de vista financeiro. Ele já tinha um outro projeto engatilhado, esse projeto dava um advance para ele maior do que o Angra recebia, e esse advance não precisava ser dividido com outros 4 integrantes mais o empresário. O empresário, no caso o Antônio Pirani, segundo relata o livro do André, dizia que ele tinha que ser o empresário de qualquer projeto que qualquer membro do Angra tivesse fora da banda. Só que o André já não queria mais trabalhar com o Pirani, pela suposta falta de transparência, por ele ter recusado o acordo com a Sanctuary. O Confessório, em depoimento para o livro do André, explica como isso motivou o André a querer sair do Angra. Abre aspas. O André começou a fazer o trabalho com o Virgo, e o Pirani disse que, por contrato, ele não poderia fazer. Só podia fazer o projeto solo se ele, Toninho, participasse. O André disse que isso não tinha nada a ver, que era a carreira dele, que não tinha nada a ver com o Angra. O contrato dizia que ninguém nunca poderia fazer nada fora daquele grupo. Éramos obrigados a trabalhar só para a banda. Só poderíamos fazer workshops, no máximo. O André então começou a levantar essa lebre de sair fora. A gente estava de saco cheio do empresário. O André que tinha feito os contatos com Sasha, todas as gravações haviam sido pagas por ele, e o Toninho queria obrigar o cara a trabalhar com ele. Ele era maluco. Bom, o Angra estava de férias, o André estava na Alemanha trabalhando em outro projeto. Isso obviamente gerou burburinho entre os fãs. A internet começava a se popularizar bastante no Brasil, os fóruns já estavam surgindo e obviamente as suposições rolavam solto. De forma que a edição de março do informativo do fã-clube, o Angra News, foi um informativo para desmentir que o André Matos estivesse saindo do Angra. Eu vou ler o informativo para vocês. Abre aspas. Mais uma vez a banda foi alvo de boatos infundados, divulgados principalmente pela internet. Dessa vez, algumas pessoas começaram a divulgar que o vocalista André Matos estava saindo do Angra,
e que ninguém menos que Ronnie James Dio estava prestes a assumir o posto supostamente deixado por André. Para completar esse boato absurdo, muitos ainda divulgaram que Kiko Loureiro também estava deixando a banda para integrar-se ao Halloween. Os boateiros de plantão capricharam na criatividade. Então vamos esclarecer alguns fatos. Após a turnê europeia, janeiro, fevereiro de 99, a banda esteve em férias durante o mês de março e o vocalista André Matos, como de costume, passou as mesmas na Alemanha. E para aproveitar esse tempo livre, o André realizou alguns ensaios e gravações juntamente com seu grande amigo Sacha Path, que já coproduziu 2 álbuns do Angra. Mas isso não significa que André esteja saindo da banda, sendo que esse material não tem sequer previsão de lançamento. O fã-clube ainda recebeu algumas cartas de fãs perguntando sobre prováveis intrigas pessoais entre os membros do Angra. E isso novamente é um boato. Não existe nenhuma intriga pessoal ou profissional entre os integrantes da banda. E para dar um fim definitivo a esses boatos, o fato é que a banda está voltando ativa agora em abril para dar continuidade à turnê que vai se prolongar até setembro, e no último trimestre deste ano estará em estúdio gravando e mixando seu 4º álbum, a ser lançado mundialmente em março de 2000, e tome outra tour mundial daqui a um ano. O que eu posso falar em relação a esse informativo? Eu acho que eles erraram em relação ao disco que eles lançariam em março de 2000, né? Talvez em mais algumas informações que eles deram. Em maio de 99, a banda parte mais uma vez para a Europa. E uma das bandas que abre para o Angra nesse período é o Edguy, banda do Tobias Sammet, que era fã declarado do Angra e naquela época já trabalhava nas ideias do projeto Avantasia. Ele fica amigo do André, convida o André para participar do projeto e o André aceita. A produção, tanto do The Metal Opera 1 quanto do The Metal Opera 2, é feita entre outubro de 99 e junho de 2000. Então o André grava a participação dele em algum momento dentro desse recorte. É importante que vocês fiquem sabendo dessas pequenas informações para ver como aos poucos o André ia acumulando coisas para fazer fora do Angra. E eu acredito que isso desempenhou sim um papel para que ele acabasse deixando a banda. A turnê do Fireworks volta para o Brasil em julho, depois ela passa pelos Estados Unidos. A banda tocaria no Wacken no dia 7 de agosto e um dia depois voaria para o México. Essa passagem pelo México viria a se repetir no mês de setembro, mais precisamente nos dias 15 e 16 de setembro em Guadalajara e dia 18 de setembro na Cidade do México. E se a banda já era cheia de problemas, é aqui que acontece o maior dos problemas. Assim como a saída do André no final de 97 teve um estopim, essa separação também teve. Aspas para o Luiz Mariucci em trecho retirado do livro Luiz Mariucci, Memórias dos Meus 50 Anos. Em setembro de 99, fizemos uma turnê para o México, organizada pelo manager Paulo Barón. Ele tinha comprado caixas de CD do Angra com o nosso empresário, pois não tínhamos distribuição no México. Esses CDs seriam levados para uma feira onde daríamos autógrafos. Chegamos na feira e começamos a autografar os discos. Em certo momento, começamos a perceber que estávamos autografando muito mais discos do que o Paulo tinha comprado para o evento. Na hora sabíamos que tinha alguma coisa errada, mas finalizamos a sessão de autógrafos e seguimos no cronograma da turnê. No último show da turnê, o Paulo solicitou uma reunião com todos da banda, inclusive o empresário. Na reunião ele contou que havia descoberto um esquema de clonagem dos discos do Angra. Ele citou alguns nomes envolvidos no esquema e nós sabíamos que essas pessoas tinham ligação com o nosso empresário. Na hora ele ficou extremamente nervoso e disse que estava sendo traído, mas a essa altura não existia mais confiança. Naquele momento, eu já me exaltei e começamos a discutir. Não conseguia ver essa traição diante da forma como as coisas eram administradas. Voltei dessa viagem discutindo com o Kiko e o Rafael. Eles afirmavam que estávamos exagerando, pois não tínhamos prova. E não tínhamos mesmo. Mas para a gente não tinha mais sentido continuar com o empresário. E aqui surge um novo personagem na história. Personagem esse que seria crucial para o desenrolar que levaria à separação do Angra. Paulo Barón, atual empresário do Angra. Bom, ele contratou os shows do Angra. Segundo ele relata, ele ficou muito amigo do André nessa tour. O André externou que queria sair da banda, que não confiava mais no empresário e pediu ajuda para o Paulo. E o Paulo, em depoimento ao livro do André, explica, abre aspas, o André estaria no México por alguns dias. Eu que cuidava das divulgações por lá. Fomos jantar, ficamos amigos. Eu levei o Angra para fazer TV, rádio, coletivas de imprensa. Aí se criou um relacionamento. E foi a primeira vez que eu ouvi que o André estava com problemas com o Angra. Eu estava descobrindo a banda e já vi que estavam rolando problemas. Com o passar dos dias, ele foi se abrindo. Passou 4 dias lá, mas foi muito intenso. Ele gostava muito de antropologia e Peter Gabriel, temas que eu gostava também. Ele me contou então que queria sair do Angra, que estava insatisfeito com problemas financeiros e problemas com o empresário. Perguntou se eu não podia ajudar ele a pesquisar, já que eu fazia parte desse mundo dos álbuns de distribuição. Ele estava desconfiando de pirataria.
Eu conhecia muita gente e combinamos que eu faria uma pesquisa. O André me passou como eram os códigos de barra. Então eu fui com um policial amigo meu no mercado da cidade do México chamado El Chopo, que vendia pirataria. E lá achamos vários CDs piratas do Angra, com números de série de CDs brasileiros e argentinos. Quando eu falei com o André da minha descoberta sobre pirataria, ele me perguntou se eu não falaria aquilo para os outros caras da banda. Quando terminamos a turnê, fizemos uma viagem para as pirâmides. Então fizemos uma reunião, a pedido do André, e eu contei o que eu tinha visto. Eu não sabia quem tinha feito a pirataria, mas eu disse que existiam sim os CDs. Foram descobertos pelo meu amigo policial. O Rafael Bittencourt também fala no livro do André sobre esse acontecimento. Abre aspas. O Paulo teve uma conversa com a banda e disse que o Toninho fabricava na Rússia os CDs piratas do Angra e distribuía em toda a América Latina. Na hora que eu ouvi isso, eu achei uma história muito escabrosa, mas a banda entrou numa histeria. O André, o Luiz e o Ricardo na hora tomaram aquilo como verdade e se revoltaram. Bom, se antes dessa tour do México o André já tinha problemas com o empresário do Angra, depois da tour a banda ficou claramente dividida em dois times. Um que queria uma ruptura imediata com o empresário, formado por André Matos, Ricardo Confessor e Luiz Mariucci, e um outro time que pregava mais cautela, queria apurar mais os fatos para ver se achava alguma prova, no caso o Kiko e o Rafael. Depois dessa tour no México, a banda voltaria para o Brasil. Ela tocaria no dia 25 de setembro em Pouso Alegre, no dia 15 de outubro em Curitiba, no dia 23 de outubro em São Paulo, show no Credit Card Hall. Aliás, nesse show a banda dá uma entrevista para a MTV, e nessa entrevista o Kiko diz que o plano da banda é lançar o seu novo disco em setembro de 2000. Dia 25 de outubro a banda faria aquela que seria a sua última apresentação em TV aberta, pelo menos a última que eu tenho conhecimento, que foi no programa Turma da Cultura, da TV Cultura. A banda ainda faria um show dia 26 de outubro em Santos, outro show dia 30 de outubro em Bauru e finalmente dia 9 de novembro de 1999 em Natal. Essa ficou marcada como a última apresentação da formação clássica do Angra. Os anúncios da separação, porque foi um anúncio feito de cada lado, só seriam feitos em agosto do ano de 2000. Nesse meio tempo, obviamente, rolou muita água por debaixo da ponte. Como os acontecimentos do México foram muito rápidos, eles estavam numa turnê e depois voltaram para o Brasil para continuar fazendo shows, e existem relatos tanto no livro do André quanto no livro do Luiz, de que rolou uma auditoria, inclusive, para verificar essas prestações de conta. Eu acredito que essa auditoria foi feita depois do final da turnê, depois do show de Natal. Por um lado, o Rafael já disse que a auditoria serviu sim para mostrar como o Toninho era desorganizado nas finanças, mas que não provou nenhum grande esquema. Por outro lado, o André Matos disse em entrevista depois de ter saído da banda que a auditoria foi só a gota d'água que explodiu a saída dos 3 membros. O André Matos disse, inclusive, na última entrevista que ele deu em vida para o Anderson Bellini, entrevista essa que faz parte do documentário do André Matos, mais precisamente na parte 2 do documentário, que tem provas de que eles estavam sendo subtraídos pelos empresários, nas palavras do André. E diz que só não foi adiante juridicamente porque no Brasil as coisas são muito morosas. Agora, quais provas são essas, eu não sei. Aspas para o Rafael sobre o resultado da auditoria. Fizemos uma auditoria e eu também contribuí para pagar. Eu fui o primeiro a levantar a questão do Toninho, na verdade. Disse que não estava confiando nele, porque ele não demonstrava as coisas. As demonstrações de prestação de conta e a comunicação eram confusas. Fuçamos todas as contas. Os auditores não conseguiram entender. Eles falaram que o Toninho ou era tão mafioso que conseguia esconder muito bem o que fazia, ou ele era muito confuso e incompetente como gestor. Nos dois casos, ele era muito ruim. O Luiz Mariucci fala no seu livro que ele assinou o distrato do Angra em meados de 2000, sem revelar exatamente a data, o mês. Ele também diz que pouco antes de assinar esse distrato, ele recebeu um contato do Kiko Loureiro, abre aspas. Estávamos em vias de assinar o distrato, quando recebi um fax do Kiko, me mostrando números. Tudo o que eu poderia receber com as próximas negociações e quanto eu poderia lucrar. Me mostrou uma perspectiva que até então nunca tinha rolado. Nenhum daqueles valores era o que eu já tinha recebido, o que naquele momento não ajudou em nada. Só corroborou a minha decisão. Dando uma apurada na internet, eu achei uma nota do Whiplash do dia 29 de junho de 2000. E essa nota diz que o Angra ia anunciar o fim das suas atividades. E que a causa do fim das atividades do Angra eram problemas com a gravadora e uma suposta briga entre Ricardo Confessor e Rafael Bittencourt. Essa nota também dizia que rumores davam conta de que André Matos, Rafael Bittencourt e Luiz Mariucci seguiriam com um novo projeto. A seguir, depoimentos do Rafael e do Kiko dados para o livro do André e um trecho de uma entrevista do André retirada da Road Crew em 2000, logo depois de ter saído da banda. A banda já estava fragilizada. O André não falava comigo. Nós já estávamos desmotivados. A questão da pirataria foi a gota d'água e dividiu a banda de vez.
Eu falei para continuarmos, mas eles não queriam olhar para minha cara nem para do Kiko. Eu não teria escolhido continuar com o Toninho. Teria escolhido continuar com meus 3 colegas de banda, mas eles não queriam falar comigo. Entenderam que eu era conivente com um grande esquema. Esquema que, aliás, não estava aprovado. Eram desconfianças, suspeitas. Então espera lá. Eu também não ia apedrejar o Judas sem ter provas. Chamei para nos organizarmos, mas o André não queria. Ele não falava comigo. Ele não queria continuar a banda comigo e sem o Toninho. Ele queria se livrar do Toninho e de mim. E também do Kiko. Ele não tolerava o Kiko. O fato é que ele abraçou como verdade inquestionável que o Kiko e eu endossávamos a marginalidade do Toninho. Mas isso não aconteceu. Na época eu defendi o Toninho. O André saiu do Angra e não quis mais. Já tinha feito isso antes do Fireworks. Ele estava em outra. Aconteceu a mesma coisa no Viper. Ele não aguentava ficar com a galera, não tinha paciência. Ele não era de brigar. Ficava na dele e depois desistia. Ele não brigava, não fazia barraco. Ele ficava na dele e não queria. Teve a história do Caixa 2 também, que o André disse que poderia estar acontecendo. Mas o André já estava tretado com esse negócio do Virgo. Desde o começo, os únicos que se uniram para tentar corrigir algo e brigar pela banda fomos nós. Os outros 2 reclamam que foram abandonados. Mas a história não é bem essa. Eles se ausentaram dos problemas durante 2 anos, e quando perceberam que o barco havia afundado, disseram que queriam lugar no bote. Só que esse bote nós estávamos construindo há 2 anos. Tenho certeza de que, se os 5 estivessem juntos, da maneira que chamamos eles inúmeras vezes para tentar resolver os problemas, a banda não teria acabado. Eles nos acusavam de estarmos sendo paranoicos, que deveríamos ficar quietos e apenas continuar trabalhando, estando ou não errado. Eles sempre ficavam argumentando para esse lado financeiro, que deveríamos pensar na parte do negócio. Podem nos chamar de bobos, mas nós nos preocupávamos mais com o lado musical. Bom, eu poderia citar inúmeras entrevistas que foram dadas por André, Luiz, Ricardo, Kiko e Rafael depois da separação. Mas em todas elas o tom é o mesmo. Do lado que ficou no Angra, o tom era de que eles foram abandonados, que os outros 3 pularam no barco. Do lado que formou o Xamã, o tom era de que os outros 2 se omitiram e optaram por ficar do lado do empresário. E também que a grande prova de que eles estavam certos é que, depois de tudo isso, Kiko e Rafael continuaram no Angra, e o empresário do Angra continuou sendo o Toninho Pirani por muitos e muitos anos. Até que depois de muita negociação, muita acusação, muita especulação, no dia 6 de agosto de 2000, André Matos solta a seguinte nota à imprensa, abre aspas. Caros amigos, neste momento tenho pensado em algumas palavras para tranquilizar a todos e explicar o porquê de tudo isso. Existe um único motivo, a fidelidade a um ideal. O Angra nasceu em cima de uma amizade sincera e muitos sonhos. Muitos deles se concretizaram graças à ajuda e dedicação de todos que nos apoiaram no mundo inteiro. Fãs, jornalistas, profissionais. Alcançamos um nível que jamais poderíamos imaginar, e ainda teríamos muito mais a conquistar. Então começaram os problemas. Frequentemente rolavam sérios atritos com nosso empresário no Brasil. Tivemos até mesmo um período, pouco antes do Fireworks, quando a confiança mútua já parecia estar perdida. Isso quase causou a separação na época. Porém, com as promessas de que tudo seria esclarecido e consertado, resolvemos nos dar uma segunda chance. Infelizmente, foi em vão. Apesar de conseguir finalizar o álbum e a turnê, o que se viu então foram novos desentendimentos e muita falsidade, com a banda sendo forçada a encarar o trabalho apenas como mais um negócio. Era o início de uma grande desarmonia entre nós, músicos, e que, obviamente, também refletiria no lado musical. Para mim, o nome Angra, que hoje pertence ao empresário, sempre foi sinônimo de profissionalismo e qualidade. Um tipo de magia que não se pode explicar. E eu não podia assistir isso morrer. Simplesmente não me sujeitaria a dizer que fico na banda e fazer mais um disco apenas por dinheiro. Se sempre deixamos claro à imprensa que deveríamos parar no dia que nossa criatividade acabasse, essa é a hora. Penso que um músico de verdade nunca deve trair seus instintos. E por isso tomei essa atitude. É claro que me preocupo com todos os fãs que se sentem perdidos. Mas fiquem tranquilos. Não estou morto e me sinto ainda mais forte. E não vou deixá-los sozinhos, como nunca deixei no passado. Agora os planos apontam para o Virgo, que na verdade nada tem a ver com a separação do Angra. Mas há também uma porta aberta para o futuro junto a meus amigos, Luiz Mariucci e Ricardo Confessori, que deixaram a banda pelos mesmos motivos. Nós 3 pensamos que não podemos deixar este anjo cair, e apesar de não ficarmos com o nome Angra, com certeza ficamos com todo o resto. Agradeço a todos pela compreensão e amizade, e mal posso esperar para reencontrá-los em breve. Um abraço, André Matos. Dias depois sairia uma segunda nota, essa assinada por Kiko e Rafael. Abre aspas. Caros amigos, este tem sido um momento difícil.
Sentimos pelo que vem acontecendo e o envolvimento de tantas pessoas, embora acreditemos que tudo será resolvido. Não cabe a nós julgar a atitude de nossos ex-companheiros. Podemos apenas relatar os fatos sob a nossa própria perspectiva. Recebemos recentemente a notícia sobre a decisão deles de abandonarem o barco. Problemas? Estaríamos mentindo se negássemos a existência deles. Problemas administrativos, mas que já estão sendo resolvidos. Os integrantes da banda tiveram pontos de vista diferentes na forma de encará-los. Alguns pensaram em soluções que pudessem trazer resultados melhores para o grupo. Outros desistiram e saíram. Após 9 anos, realmente cremos ser natural aparecerem dificuldades de toda a natureza. Estranho seria não tê-las. No entanto, nos magoa não termos criado, depois de tanto tempo, união suficiente para enfrentá-las, todos juntos como adultos. Nós acreditávamos não haver contratempo capaz de comprometer um importante trabalho construído juntos, e por isso fomos excluídos de todas as decisões da banda desde o final do ano passado. Simplesmente recusaram-se a considerar o que nós tínhamos a dizer. Acreditamos no diálogo. Sempre existem boas chances de se chegar a uma conclusão, pois ao dialogar mostramos respeito pela opinião alheia. Não houve respeito ou diálogo e sentimos pelos fãs e por todos os que, de algum modo, estão ligados a nós. Por que obrigar os fãs a dividirem seus sentimentos entre os membros da banda? Por que não aceitar que as pessoas às vezes possuam opiniões diferentes? É a conversa que nos leva às conclusões boas e à evolução. Não tivemos coragem de cuspir no nome Angra jogando-o fora como um brinquedo velho. Nós estamos encarando tudo isso de frente. Para nós, trata-se de princípios morais, profissionais e respeito aos fãs. Estamos prontos para o nosso futuro e continuar dando aos fãs uma parte de nossos corações e almas. Todos nesta banda, sem exceção, cometeram erros de igual proporção. Afinal de contas, somos seres humanos e a perfeição jamais será um dom humano. Mas todos deveriam estar dispostos a aceitar e assumir os seus. Assim, partiríamos a uma nova etapa, renovados, fortalecidos e reestruturados. Ninguém ficará com todo o resto, pois a essência do Angra estava na química que possuímos os 5, e não nas mãos de 1, 2 ou 3. Mas o carinho dos fãs é a semente, continuaremos plantando-a nos férteis terrenos da boa música e regando com a nossa paixão pela profissão. Desejamos tudo de bom aos nossos amigos. Espero que um dia este momento de loucura possa ser relevado por todos os momentos especiais que vivemos juntos. Muito obrigado pelo apoio que todos vocês têm nos dado. Cordialmente, Rafael Bittencourt e Kiko Loureiro. O Rafael, em algumas entrevistas que foram dadas logo após a separação, chegou até a cogitar um show de despedida. Rolou até baixo-assinado dos fãs, e o Rafael apoiou esse baixo-assinado, mas não rolou. E assim a formação clássica do Angra, que conquistou o mundo com a sua música e milhões de fãs ao redor do planeta, se separava para nunca mais se reunir. Bom, a partir daí o André, o Luiz e o Ricardo formaram o Xamã, o Kiko e o Rafael fizeram o Angra renascer, e essas são duas histórias muito boas. Se vocês quiserem que eu conte tanto a origem do Xamã, quanto o Ritual e o Ritual Live, bem como a história da formação Nova Era e o Rebirth, comentei aí, que se vocês pedirem bastante, eu continuo contando histórias aqui para vocês. Gostaram do vídeo? Se gostou, por favor, deixa o like, que foi uma pesquisa que me tomou bastante tempo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais e se você quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix e vire membro, porque só assim o canal fica independente a ponto de eu poder fazer um conteúdo super variado, beleza? Guarde nossos próximos vídeos, é isso aí. Falou!